Ok. Então, pessoal, vamos dar início na nossa masterclass. Enquanto algumas pessoas vão chegando também, quem não tiver a oportunidade de assistir ao vivo vai ter a oportunidade de assistir gravada. Então, a gente preparou um conteúdo, né, Silvia? Uhum. Bem prático, assim, para vocês realmente conseguirem sair daqui com capacidade de aplicação, porque é isso que a gente deseja, tá? Quem conhece nossa pegada de BG sabe, né, que a gente tem essa necessidade de dar metodologias, ferramentas práticas para vocês conseguirem melhorar aí o dia a dia de vocês, seja no papel de liderança ou outro. Então, quero dizer que eu estou muito feliz, com o coração quentinho de ter todos aqui. Para quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentando aqui rapidamente a BG, tá? Nós estamos presentes no mercado, esse ano faz 11 anos, e desses 11, 8 também são em Portugal, da onde eu tô falando, da cidade do Porto. Mas a gente trabalha bem forte na região do sul do Brasil e outras, né, alguns estados do Brasil também, e eu costumo dizer que não temos limite, onde tiver trabalho a gente está indo, né? A gente adora novas parcerias. E, gente, tem três principais braços do nosso negócio, tá? A gente trabalha muito com formações, com treinamentos na área da inteligência emocional, da resiliência, da comunicação e do autoconhecimento. Trabalhamos com as soluções de assessments, então o PDA, que é mapeamento de perfil comportamental, o dilemas de gestão, que nos ajuda muito a julgamento gerencial, é um teste bem bacana assim para desenvolvimento de lideranças. E o questionário de resiliência também, que é o nosso querido, né, que trabalha tanto na parte da inteligência emocional quanto para a área de vendas, para as pessoas que precisam desta competência nos seus projetos. Apago aqui. E além disso, a gente tem o desenvolvimento de lideranças, né, que é um programa que nós temos atuado assim com bastante Liderança. frente Apago. e é uma pauta que a gente gosta muito, eu acho que muito do nosso movimento também de fazer essa masterclass é para trazer para vocês atender assim muitas dúvidas que a gente acaba recebendo no dia a dia, que a gente sabe que muda a organização, muda o CNPJ e às vezes os problemas se repetem, né? As situações se repetem. Oi, Cris, seja Oh, bem-vinda. obrigada. Então, o nosso foco é realmente poder trazer questões bem práticas. Tem outras iniciativas que a gente tem também, como o Talk BG, que são, eu não digo palestras, porque palestra é muito monótono, né? Mas, assim, conversas sobre alguns temas específicos dentro das organizações e a própria formação de inteligência emocional, tá? O que que é importante vocês saberem sobre mim? Eu acho que além de uma pessoa muito grata e honrada com esses momentos de troca e aprendizado, que eu amo muito que eu faço, eu sou fundadora e diretora da BG. A minha base de formação é gestão de empresas, mas eu me especializei na parte de recursos humanos e de inteligência emocional. E estou sempre na cadeira de aprendiz, né? Eu acredito que quando a gente está aqui no papel de facilitador, a gente também precisa sentar na cadeira de aprendiz. Então, estamos aqui sempre nos desenvolvendo e fazendo a BG crescer, né? Afinal de contas, já são aí quase 10 anos de mercado, então estamos crescendo, graças a Deus. E tem uma pessoa muito especial que eu quero que vocês conheçam, que é a Silvia, minha parceira também de projeto de PDL e outras iniciativas dentro da BG. Ela também vai ser minha co-host aqui nesse momento que a gente vai conversar sobre feedback. Tem muita experiência como liderança, então vou te passar a palavra, Silvia, para tu te apresentar e dar bom dia para o pessoal. Bom dia, bem-vindos todos aqui conosco. Como a Brenda falou, é uma honra ter esses momentos e poder compartilhar conhecimento e principalmente praticidade, né? Dinâmicas vivenciais que vocês possam levar para dentro das organizações. Então, eu sou a Silvia, eu estou junto aí de mãos dadas com a BG desde 2020, quando eu tive a oportunidade de fazer a formação de inteligência emocional. Num momento bem oportuno, iniciamos a turma em março de 2020, primeiro encontro no dia 13. É inesquecível, né? E depois entramos em pandemia. Então foi extremamente oportuno mesmo essa formação naquele momento. De lá para cá, eu venho trabalhando fortemente num processo de transição de carreira. Há um ano, eu estou oficialmente consultora em desenvolvimento humano e organizacional e tenho aí na minha trilha, né, na minha jornada, 16 anos, mais de 16 anos de liderança dentro de uma grande empresa aqui da Serra Gaúcha, no segmento de serviços, operadora de saúde, que me oportunizou também ter muita base, muita vivência
nessa cadeira intensa que é ser líder, né? Então hoje eu consigo trazer, além da metodologia, conceito, estudos, conhecimento, a vivência prática para dentro das formações. Estou como consultora parceira da BG desde o ano passado. Vou para a sétima condução aí da turma do PDL, turma aberta, que vai iniciar próxima agora, dia 19 de setembro. Conduzir a quinta e a sexta edição. Estamos indo para a sétima. Então é uma honra mesmo, né, ter a oportunidade de trabalhar junto com a Brenda, aprendo diariamente com ela, tá? Então, um pouco da minha trajetória para estar auxiliando e contribuindo aí com clientes parceiros da BG Desenvolvimento. Querida, obrigada. Que bom te ter aqui também. Gente, tem vários clientes, assim, parceiros, eu costumo dizer que a BG funciona muito por relacionamento, né? Várias marcas aí que têm parceria conosco, tanto no Brasil quanto em Portugal. E eu quero muito trazer para vocês, assim, ó, a gente costuma setar muito objetivos, né? O porquê estamos aqui e para que estamos aqui. Então, quero que vocês observem o seguinte: o que que a gente vai no final, né, até às 11h30 da manhã de hoje no Brasil, o que que a gente vai se aprofundar? Então, vou só apresentar aqui para deixar todo mundo na mesma página. E quem não tiver papel e caneta, eu até sugiro, vai pegando assim para tomar algumas notas, né, para deixar algumas coisas mais à mão, para quando precisar já ter consigo. O que que a gente tem? A gente vai explorar como é que a gente consegue observar quando que a comunicação é efetiva e entender o porquê disso, né? Por que que alguns feedbacks, seja para colega, para marido, para esposa, para líder, enfim, por que que algumas vezes funciona e outras vezes não funciona? Depois, saber a melhor forma de oferecer um feedback usando como base a teoria da liderança situacional e da empatia assertiva. Por que que eu quis colocar isso aqui? Porque oferecer feedback também é um processo de muita responsabilidade. A gente não pode simplificar tanto, né? Não é fácil dar feedback, muito menos receber. Mas aqui a gente colocou como um pano de fundo a parte da teoria da liderança situacional, justamente para nos ajudar a entender esse quando é efetivo, quando eu tenho que colocar foco na tarefa, quando eu tenho que colocar foco no relacionamento. Então, eu acho que vai ser, de certa forma, também uma sistematização desse conteúdo e não só sobre comunicação, tá? Por quê? Porque no final das contas a gente quer que o feedback seja considerado como uma forma de desenvolvimento, da autonomia, do foco em resultados. E é óbvio que uma comunicação clara, madura e coerente é fruto disso também, né? Então eu vou deixar aqui a Silvia conduzir essas reflexões iniciais e depois eu vou contribuindo em pontos específicos. Isso aí, obrigada, Brenda. Então, é um trabalho, né, a quatro mãos aqui. E quando a gente desenhou, alinhou, né, a pauta da Masterclass, foi justamente promover resultados reais através do feedback. Quando a gente se questiona qual que é o papel dos líderes na gestão de relacionamentos e principalmente na construção de resultados, é muito concebido que o líder tem um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, tá? Então, o líder, ele tem o poder de influência, de direcionamento, de orientação, de diretrizes claras e objetivas. O colaborador, em contrapartida, ele tem a necessidade desse reconhecimento e não só através de elogios. O que que a gente quer dizer com relacionamento? Muito se aprende na análise transacional sobre isso, né? É quanto eu sou enxergado, quanto eu sou percebido pela minha liderança. E esse feedback, essa percepção, esse reconhecimento, ele pode e deve ser feito através de conversas importantes, objetivas, transparentes e claras. É preciso dizer para o colaborador como ele está indo, qual é que está sendo o desenvolvimento dele, a caminhada, a trilha dele na jornada. Se ele não tem esse balizamento da liderança, que é o seu principal ponto, né, de apoio, como que ele vai saber se ele está indo na direção correta ou não, tá? Então, o feedback ele é contributivo sempre. E aí, a gente fala muito sobre um feedback formal, de marcar uma agenda, um horário, né? Reservar às vezes uma sala, um ambiente seguro. Tudo isso é muito importante, com certeza. Porém, o feedback, ele pode e deve acontecer no dia a dia da relação. E é aí que entra a liderança situacional, esse conceito tão inteligente, né?
que faz com que a liderança se permita saber quando ela deve adequar o seu estilo de liderança para poder ter aquela conversa importante e passar a comunicação correta, tá? Então, líderes, né, que nos escutam aqui, que estão presentes tanto ao vivo e depois escutarão também. O papel do líder, o nosso papel, ainda visto muito esse papel de líder, é o desenvolvimento das pessoas, é aprimorar performances, competências, habilidades, com o objetivo ali de resultados sustentáveis ao final, né, de todo o percurso. Então, isso se faz através da construção de vínculo, relacionamento e do feedback. E esse é um processo agridoce, tá, gente? Falando assim dessa questão emocional, a gente precisa entender e não romantizar, porque eu trago muito isso. Que, cara, tem assuntos que não são confortáveis serem conversados. Tem coisas que, ai, mas será que eu tenho que falar mesmo sobre isso? Será que a pessoa não se tocou? Será que eu tenho que falar? Será que eu tenho que verbalizar? Só que pessoas são uma caixinha de surpresa, né? E talvez para nós que temos alguns princípios, alguns comportamentos que a gente acredita que é o certo, e talvez para aquela pessoa não seja. Então, é muito importante a gente ter esse balizador de que existe esse filtro dentro do nosso da nossa mente. Eu falo em plural porque eu também me incluo, tá, gente? De cara, será que eu tenho que falar sobre isso? Será que não é óbvio? Mas a gente tem que ir além dessa barreira de julgamento, porque isso é só um pensamento de julgamento de opinião. E a gente tem que pensar muito ok, se eu tiver, essa é uma pergunta chave que já começamos agora. Se eu tiver essa conversa, qual é o impacto que eu quero que aconteça após essa conversa? Se eu vou ter que lidar com esse agridoce que não é confortável para mim, ok, vamos fazer, mas o que que eu quero no pós-conversa? Porque isso pode ser um insight importante de desenvolvimento e de input emocional para me encorajar a ter a conversa da qual não é confortável. É a intencionalidade por trás de uma conversa importante e de um feedback. Muito bem. Quando a gente para, e aí a gente gosta de falar um pouco de contexto, né? Hoje a gente entende que nesse cenário de mudança, de sobrecarga, gestores, liderança sob pressão, os desafios tanto da performance e o papel da liderança, ele vai muito mais além, né? Ele transcende ali a questão de delegar tarefas, tá? Ele precisa ser aquele, como eu já falei, apoiador, incentivador e influência. O líder, ele tem que ser o que percebe o clima, né, da sua equipe. Ele tem que ter essa percepção e ele precisa colocar muitas vezes trazer paz para o ambiente, um clima favorável, criar um ambiente seguro. O que que é criar um ambiente seguro dentro das pesquisas? É uma oportunidade que as pessoas tenham de se expor, de conversar, de ter uma comunicação e saber que aquilo tudo ali é seguro. É um ambiente seguro para ela se expor, para ela falar, né, das suas questões, das suas dificuldades, dos seus desafios também, tá? Como é que a gente consegue isso enquanto liderança? Como que eu construo um ambiente seguro? O ambiente favorável ao diálogo, a uma comunicação assertiva, com foco nas pessoas, com foco no relacionamento, é construção de vínculos, né? É aquela ponte que aproxima. É através dessa base muito sólida e muito consistente que todo o demais ele vai acontecer de uma forma natural, tá? Quando o feedback ele é mal conduzido, a gente tem hoje uma dificuldade quando se fala em feedback, né? Ai, quero te dar um feedback. As pessoas já vêm numa reatividade. A pessoa já, o funcionário o colaborador, ele pensa, é hoje que eu vou, né, levar um esporro, um xingão, vai vir coisa errada. Ele já começa ali criar os fantasminhas internos, lembrar de algum acontecimento, de alguma situação que ocorreu que ele precisa ter uma correção. Porque o feedback está muito atrelado a isso, a uma ação corretiva. Sim, o feedback ele também precisa ser para uma ação corretiva, mas ele é muito mais do que isso, né? É olhar para o futuro também, é diante da situação que aconteceu, o que que eu posso fazer como perspectiva futura, como com um desenvolvimento, com um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual com o meu colaborador. Então, ele é um marco importante, talvez sim para uma ação corretiva, mas ele precisa ter uma perspectiva futura também. Então, a gente precisa desmistificar que o feedback, ele é sempre para ação corretiva.
tá? Porque isso é muito presente nas organizações, tanto pelo líder quanto pelo liderado. E quando a gente fala, pode passar, Brenda, a gente fala de dificuldades, por que que os líderes têm muitas dificuldades de realizar feedback? Normalmente porque ele é mais agridoce, como a Brenda trouxe, tem sim situações não tão positivas para que sejam expostas e elas também são necessárias. O óbvio, a clareza na informação, ela é extremamente importante, mas, gente, muito é por falta de preparo, por falta de metodologia, por falta de conhecimento. Enquanto seres humanos, a gente vai se proteger e vai se manter distante daquilo que não nos é conhecido. Isso é óbvio, qualquer um de nós. É difícil a gente entrar em esferas que não são conhecidas, né? Sair da nossa zona de conforto. Então, dentro lá das atividades, do cronograma de planejamento de liderança, quando a gente pergunta isso, informações, existe uma procrastinação muito grande no feedback. Por quê? Porque não é a atividade que eu tenho mais afinidade. Então, eu reluto em termos de defesa para fazê-la e deixo por último, ou até procrastino e acabo não fazendo. Faço na corrida, quando abrem as janelas de feedback, que algumas empresas têm isso de forma sistemática, onde eu preciso dar conta de feedback muitas vezes de 30, 40 colaboradores, e aí a gente sabe que a qualidade ela não vai ser a melhor daquele momento, porque eu tô só fazendo protocolarmente, tá? De forma protocolar. Então, é falta de muitas vezes de aptidão e de preparo, tá? Como diz aqui as pesquisas, né? 26% dos líderes se sentem preparados para dar feedbacks difíceis. Apenas 26%. É um número muito pequeno. Pensando no quanto o feedback traz de resultados positivos. E aí temos mais um índice, né? Que 70% dos colaboradores afirmem que só recebem retorno quando erram. Por isso se cria a cultura de que o feedback é somente corretivo e para situações negativas, tá? E o terceiro dado aqui. Deixa eu abrir ainda passar. Foi? Aí. Quando bem feito o feedback, olha como essa ferramenta ela é extremamente poderosa, tá? Aumenta em mais de 30% o engajamento, sentimento de pertencimento, a entrega, o vestir a camiseta, né? Que tanto a gente fala e que hoje é uma dificuldade que as empresas enfrentam e diminui o turnover. Então, aplicar bem o feedback, fazer com que o feedback seja intencional, que ele promova resultados e que ele seja uma prática dentro de um ritual da liderança, só traz benefícios positivos. Bem? Então, por que que é tão difícil, né? A gente dar e receber? Porque não é só o dar. Muitas vezes a gente também está naquela cadeira de receber. E tenho certeza, depois vocês podem até, por gentileza, escrever no chat quantos de vocês sentem a necessidade de receber feedback. Porque às vezes os líderes são esquecidos, né? A alta gestão acaba não dando esse feedback tão necessário também para a liderança. Entende que a liderança é autossuficiente. Ela tem sim, né, uma alta gestão, mas é importante que ela receba também feedback, tá? Então até podem, por favor, responder para a gente conseguir mapear, né? Os principais, a principal combinação assim de fatores são os emocionais, culturais e de habilidade. Isso que eu falava anteriormente, tá? E normalmente todos estão interligados. Então tem a cultura do feedback que ele só serve para ação corretiva e ele é negativo. Tem fatores emocionais nossos, né? De como eu lido com isso, como eu encaro o feedback. Essa é uma importante pergunta para que vocês reflitam. Como que vocês percebem o feedback? Porque ficam muitas vezes registros de vivências e experiências negativas de vocês terem recebido feedback e a gente constrói, então, esse conceito, esse autoconceito sobre o feedback, tá? Então, às vezes é uma resistência que parte da própria liderança, tá? E quando os três atuam ao mesmo tempo, fica difícil a gente conseguir superar esse desafio, tá? Então, é lidar, saber lidar com principalmente com as reações. E quando a gente fala muito na questão do feedback da liderança, promove aqui uma importante ferramenta de autoconhecimento, né? O líder entender como que aquilo é representativo para ele, o que que ele tem de conceito sobre o feedback, para ele entender como que isso ele também passa essa informação, esse desafio para as equipes, tá? Posso dar uma contribuição Claro, aqui?
Gente, a questão de como lidar com as reações, e eu quero que eu vou parar de compartilhar para a gente se ver, tá? Tá bom. Eu quero que vocês também se sintam à vontade para irem colocando ali os pontos de vista, experiências. Eu faço muito sessão de coaching executivo e estou bastante em sala, Silvia também, né? De formação com lideranças. Assim, grande parte do meu tempo é em cima, é esse público, tá? Então eu conheço as dores e questões assim práticas. E, e a maior coisa que eu escuto é: ah, mas é que eu não sei como é que o outro vai se comportar. Ah, mas se eu falar alguma coisa, vai que o outro não escuta bem. Então, todo esse receio do não saber como é que essa pessoa vai reagir, façam que a pessoa bloqueie e não faça, ok? Então, eu acho que aqui cabe um importante ponto de reflexão, que de novo eu volto para a pauta do agridoce, né? Vai ter momentos que isso vai ser necessário, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra, tendo que lidar com isso, porque não está no nosso controle garantir a reação do outro. Ponto, gente. A gente tem que partir como é ponto de partida isso, não é ponto final, né? O que que tá no nosso controle? É em cima disso que a gente tem que alocar energia. Bom, eu consegui me preparar, tá suficientemente, né, organizado em dados, informações, o que eu vou falar, ou tem mais observação e opinião? Qual é o momento? Quanto tempo aconteceu a situação que eu quero falar sobre isso? Faz muito tempo ainda? Faz sentido? Não faz sentido? Então, assim, tem N fatores que a gente precisa balizar aqui, porque não, eu escuto muito, ah, mas é que eu não sei como é que a pessoa vai reagir. É claro que não. Quem nos dera saber como é que o outro vai reagir, a vida ia ser bem mais fácil, né, turma? Líderes não precisariam fazer botox se a gente soubesse disso. Olha Então, só. assim, acho que a gente tem que trocar os argumentos, sabe? E colocar energia naquilo que realmente faz sentido gastar energia, porque senão a gente só desperdiça e volta para a estagnação, volto para minha desculpite, volto para o ponto zero, que dali não sai nada. Então, só queria assim poder refletir, porque o que está no nosso controle? O que que depende de nós? Aí vale a pena gastar energia, tá? É em cima disso que eu queria refletir com vocês. Exato. Gurias, e me permitem assim que me parece assim que o mais importante é o autoconhecimento do líder, porque Uhum. ao se autoconhecer ele vai saber lidar melhor com esse tipo de situação, né? Porque a gente não tem como saber a reação do outro, mas a gente tem como saber como nós vamos reagir em relação ao outro, né? Até para poder conduzir essa conversa, para poder conduzir esse momento que muitas vezes a gente deixa de falar também os pontos positivos, né? Que tem essa cultura do feedback só para os pontos negativos, né? Então, o quanto tem que desmistificar isso também, trazendo o que é importante, fazer essa relevância, essa conexão com o que não está legal, né? Exato, Então, exato. eu acho que o autoconhecimento, eu acredito muito nisso, né? Que ele faz com que o líder ele suba muitos degraus nessa escadinha para poder saber lidar com essas Uhum. situações. Uhum. Até porque, acho que esse é o ponto-chave. Por isso que uma vez um cliente me disse assim, mas por que que tu dá formação de autoconhecimento? Isso não é básico? Eu falei, quem dera se Quem fosse dera fosse. básico, Uhum. pessoal. Exato. Porque é isso, assim. Então, acho que é justamente perceber assim, olha, se eu estou insegura em relação à reação de tal pessoa, vamos entender como é que eu posso me preparar, que perguntas eu posso fazer, né? Como eu posso me manter calmo, como eu posso voltar para o foco. Então a gente tem que pensar sobre, ok, tenho receio da reação da pessoa, por exemplo, mas tenho receio do quê? E dessa listinha que vier, um, dois, cinco tópicos, o que que eu posso colocar como alternativa de comportamento? É sobre isso que a gente tem que se dedicar. Uhum. Pensar em alternativas de comportamento é que nem quando a gente está aprendendo outro idioma e a gente precisa explicar com outra palavra a mesma coisa. É sobre isso, é esse treino de vocabulário que a gente precisa ter, tá? Exatamente. Tem uma pessoa, né, muito querida, já não está mais conosco, a Brenda sabe, uma mentora importante, que quando eu aprendi a primeira vez a pauta feedback foi com ela, Márcia Martini, e ela falava muito que feedback é um presente. Ou seja, a gente pensou com qualidade, com amor, com intenção naquele presente para a pessoa, certo? O que a pessoa que recebeu esse presente vai fazer com o presente, cabe a ela.
né? Então, se a gente parte desse princípio, ele é um pouco romântico, sim, mas é sobre isso, a gente está preparado. O líder se preparou naquele momento, ele tem uma melhor intenção de realizar aquela conversa importante, aquele feedback, tá? E aí, algumas razões, né, complementando aqui um pouco do que a Brenda falou, é a reação negativa do outro. Então, quais comportamentos, o que que eu espero, como que eu posso me preparar? Falta de preparo ou técnica, isso é um ponto muito evidente, né? Eu não faço aquilo que eu não conheço, eu não quero navegar num mar que eu nunca entrei. Então, como que eu me preparo? Conversando com pares, fazendo mentorias, workshop, o que que eu preciso para estar apta a realizar feedbacks com mais clareza, com mais propósito? Carga emocional envolvida, muita pressão. Saber escolher os momentos adequados, identificar o momento da empresa também é importante, né? Tem as janelas de feedback, tem um cumprimento da agenda, mas entender aquele momento se ele vai ser bem recebido. Isso é muito importante também de ser checado, tá? Cultura que evita confronto. Pode acontecer no feedback de ter sim ali um conflito. O que que eu faço com esse conflito? Eu adio, eu reajo, eu aposto na decisão dele, no desfecho. Então, entender sobre isso também é importante. E claro, né, gente, o que a gente fala sempre é a falta de hábito de praticar o feedback. Quanto menos eu pratico, menos eu sei sobre. A gente vai ganhando musculatura ao longo da nossa jornada, né? Então, vocês que dão aí feedbacks provavelmente no dia a dia, lembrar dos primeiros era engessado, era seguir um passo a passo, uma metodologia, não tinha muito ali da intuição muitas vezes, né? E agora, no passar do tempo, com a prática, isso vai com certeza melhorando, se aperfeiçoando. E a gente vai entendendo o que que funciona, quais são os caminhos. E ele se dá melhor quando eu tenho um vínculo, quando eu tenho um relacionamento, uma abertura com o outro. De novo, a relação de confiança aqui, um ambiente seguro, um ambiente confiável, ele é extremamente favorável ao feedback. Ele é visto como uma oportunidade de construção e no desenvolvimento daquele liderança para comigo, tá? E também a dificuldade de equilibrar elogio, só o último ponto, e ponto de melhoria, né? Existe a técnica do sanduíche, né? Então eu começo com elogio, falo ação corretiva e volto para o elogio. Aqui cada Sete um do vai oito. vai Sete do chegar oito. no seu ideal, né? Mas é promover daquele momento, sim, situações que não são tão positivas, porém evidenciar também aonde a pessoa está indo bem, os seus pontos fortes, é colocar luz no lado de luz daquele colaborador também. Isso faz muito sentido e dá para ele capacidade e aptidão dele saber que ele pode contribuir e se desenvolver ainda mais. Tu pegou um ponto-chave que eu ia falar do sanduíche. Gente, só pra gente alinhar o óbvio, tá? Quem já ouviu falar sobre a técnica do sanduíche? Quem já praticou? Quem assim já tentou colocar em prática ou já conseguiu? Traz para nós assim algo. Eu quero ouvir vocês e trocar com vocês, tá? Daqueles que conhecem. Quem não conhece, a gente pode explicar com um pouquinho mais de calma, mas eu queria ouvir quem já testou, quem já usou, como é que foi? Bora lá, gente, sem vergonha, vamos. Ah, vou falar então. Então, bora, Isso Mônica. aí, Não por tem muita favor. vergonha, né? Então, Ainda bem, vou só vou parar de contribuir. compartilhar a tela para a gente se ver. Força. Vou contribuir. Na realidade, assim, para mim é a técnica mais óbvia, assim. Agora ela já é muito mais no sangue, né? Então Uhum, ela serve para muitas coisas no dia a dia. Não é só para aquele momento formal de feedback, uhum, né? Eu faço desse jeito sempre, assim, com uhum, várias relações no dia a dia. Então, eu tenho aqui uma pessoa que trabalha comigo, que é a Bruna, né, assistente de RH, e eu lido com isso o tempo inteiro, assim, né? Então, se ela uhum, se comete um erro, ou eu quero fazer um feedback mais rápido, assim, mais no momento, ou a gente avaliar as nossas coisas, as nossas atividades, o que está em dia, o que não está, né? A gente faz a nossa reunião semanal ali para uhum, as atividades, mas ali eu já aproveito, bah, olha, essa semana foi muito boa, assim, assim, a gente, né, conseguiu checar várias coisas, bah, mas olha só, teve aquele erro, assim, assim, a gente precisa cuidar um pouco mais e tal. uhum, E aí no final, diz, bom, agora vamos nos preparar para a próxima semana, que ela vai ser tão boa quanto essa já foi. Então, uhum, assim, coisas simples, para mim, assim, me uhum, ocorreu isso, né?
que faz sentido. Então, assim, lá no meio eu falei, olha, isso não foi legal. Mas Uhum. comecei dizendo que a semana tinha sido bom, e depois já com a perspectiva assim, bah, vamos focar na próxima semana, vamos planejar e vamos ver quais são as nossas pendências para a gente fazer melhor ainda do que já foi essa. Então, assim, Boa. quando a gente bota isso no nosso sangue, né, do dia a dia, Uhum. a gente faz isso com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos colegas, Uhum. não só relação líder-subordinado, né, mas Sim, sim com a nossa vida, né, com os sim. nossos colegas. A gente aproveita aquelas pessoas que não são tão palatáveis a gente Uhum. e aproveita para fazer isso. Daqui a pouco aconteceu uma coisa ruim, tu mesmo te dá conta que tem as coisas boas no meio, né? Então, É eu, uma eu ferramenta que nos ajuda a treinar o que muito está funcionando. Eu acho que tem esse é grande ponto. E aí isso. eu tenho uma crítica forte, se tu não concordar, tá tudo bem, tu e todos, tá, gente? Que é, o que que acontece? Quando a gente... vamos escrevendo aqui, tá? Acho que a Tati colocou aqui, ó, peraí. Uhum. A Fábio colocou, tô sem microfone, mas pessoalmente não sou fã da... Ó, viu? Fábio, a gente já vai falar sobre isso. Gosto de trazer os pontos fortes como apoio para dar um feedback construtivo, mas acho que usar um modelo completo, positivo, negativo e positivo, às vezes acaba perdendo um pouco de sentido e até diluindo a mensagem negativa, que é Exato. importante para o crescimento. Então, prefiro ser claro no feedback negativo, mas sempre valorizando os pontos positivos que sustentam a conversa. Check, e eu vou conversar sobre isso exatamente. A Tati, eu acredito que a técnica é boa, mas quem vai receber já espera isso, né? Acho bom Uhum. oportunidades e fecha com elogio. A Júlia, eu consigo usar com pessoas que já têm o vínculo e que vejo que têm maturidade para entender o recado. Já usei com pessoas mais novas ou com menos experiência e não deu muito certo, pois a pessoa não focava no que precisava mudar. Então, assim, ó, olha que bacana, 4 pontos de vista diferentes, né, Silvia? E qual é a minha crítica em relação ao modelo, tá? Além dele ser previsível, que foi o que a Fábio colocou aqui, ele me dá a sensação, eu vou falar a nível opinião, by Brenda, tá? Não é cientificamente falando, é by Brenda. Que ele passa a mão na cabeça de um jeito estranho, assim. Meu funcionamento já não é tanto assim. Eu gosto que precisa, o que eu tenho que melhorar, que seja objetivo e me diga o que precisa ser melhorado. E o que eu tô bom, me reconheça também, né? Mas aí volta o que a Jenny falou antes, autoconhecimento. Cada um tem a sua preferência de como recebe essa informação. E qual é o ponto crítico do sanduíche, tá, gente? Bora lá. Melhor usar sanduíche do que não fazer feedback, ok? Exato. Então, passo um, check para todo mundo. Passo dois. Funciona dar uma técnica sanduíche para um diretor de empresa? Para os líderes de vocês? Gente, claro que não. Claro que não. Então, como é que a gente se organiza? Como é que a gente faz uma entrega mais específica? Então, à medida que a gente vai subindo as nossas relações e a maturidade dessas relações, não só a nível de poder hierárquico, tá? Mas a maturidade delas, a gente não pode ser previsível, turma. A previsibilidade perde tempero na relação, sabe? Então, esse é um ponto assim, e a previsibilidade é um comportamento que a gente tem que checar, porque tem pessoas que são mais sistemáticas, organizadas, então toda sexta-feira é o dia do follow-up. Se esse follow-up acontece sempre do mesmo jeito, cuidado, porque daí as pessoas ao longo do tempo já começam, "Ai, tem follow-up na sexta-feira, já perde o valor daquele encontro, né? Então, eu gosto, assim, de refletir junto com meus clientes, né, parceiros, enfim, de como é que eu posso trazer novos estímulos para essa conversa de feedback. Metodologias, ferramentas são super importantes, claro que sim. Agora, não dá para usar como um ponto de partida sempre do mesmo jeito, porque pessoas não funcionam sempre com os mesmos estímulos. Você, se a gente falar sobre a mesma coisa, vai ser chato, vai ser boring. Não é isso que a gente quer. E para promover mudança, a comunicação tem que ser clara, tem que ser direta. Por isso que não pode ser baseado em opinião. Ou é baseado em regras, ou é baseado num objetivo, ou é baseado numa meta, ou é baseado em algo que eu acredito e que isso tem a ver com a cultura do negócio, né? Então a Uhum. gente tem que usar essa conversa de alinhamento que o feedback proporciona para melhorar algo ou para reforçar algo.
o que eu acredito que é um elogio não precisa vir através do sanduíche. Eu posso dizer, Mônica, obrigada por contribuir com situações reais do teu dia a dia. Adoro te ouvir. Eu não preciso, mas eu gostaria, mas eu queria. Entendem? Então, acho que é também importante discernir assim, ó, que momentos cabe feedback, barra, que momentos cabem elogio. São coisas diferentes. Eu não preciso esperar a avaliação de desempenho em setembro para dar um elogio para alguém. São as pequenas validações dia a dia. E que as Que vai pessoas têm construindo. fome disso, gente. Tem E aí, fome, gente. O ser humano tem fome desse reconhecimento, de ser percebido. exato. E é que nem criança, né? Quem tem as crianças pequenas, às vezes eles aprontam, aprontam, aprontam para dizer: Oi, eu estou aqui, tá? Então, às vezes o colaborador ali tá ali, né? Chamando a atenção no sentido de querer conversar, de trazer uma demanda que ele sabe executar de forma muito fácil, assim, sozinho, e tá vindo ali pedir pro líder: o que que tu acha? Posso ir por esse caminho? Tá pedindo, tá dizendo: estou aqui, me olha, tá? Então, é ter esse cuidado, porque a previsibilidade é isso que a Brenda trouxe, né? Traz, assim, que as coisas, elas fiquem robotizadas, não sejam genuínas, e o colaborador percebe isso. Então, por isso, da intencionalidade, mas de uma forma leve, fluida, onde essa conversa vai ter um desfecho, um resultado final muito melhor. Pode passar, Brenda, por favor. Beleza. Então, assim, só complementa, né, o que a gente comentou até agora. Dar feedback e promover resultados reais é aprender a gerenciar com firmeza e empatia. É entender o momento também, é entender por que que aquela meta talvez não tenha sido cumprida naquele mês, o que que faltou, qual foi talvez a habilidade que tenha faltado, a competência, como é que está o nível de desempenho, a técnica desse colaborador. E juntos, eu gostei muito aqui quando foi falado do nós, né? Nós podemos olhar para isso, é se colocar em parceria, é se colocar ao lado desse colaborador, onde o resultado, a construção do desenvolvimento dele, dos objetivos que são propostos, são em conjunto. Não é o líder, o liderado, é a equipe, é o todo envolvido, tá? Esse sentimento de contribuição, eu falava ontem sobre isso numa formação que muitas vezes a equipe, os liderados, eles buscam, né, algum objetivo em comum, a superação principalmente de um desafio. Gente, muitas vezes não é pela empresa, é pela liderança. É a liderança que consegue dar um engajamento importante, dar um sentimento de pertencimento para essa turma, e essa turma diz: vamos lá, vamos fazer, vamos juntos que a gente vai conseguir. Claro que a empresa tá ali, é o pano de fundo, né? Mas é pela aquele líder, pela a maestria que ele tem de conduzir aquele grupo para um resultado. E isso se faz através desse gerenciamento com firmeza, mas também com empatia. Eu não preciso ser tão diretivo, tão duro. Eu posso ter um equilíbrio importante aqui que vai trazer um resultado muito legal para quem está recebendo e para quem está sendo gerido por esse líder, tá? Então, feedback, gente, aqui é desenvolvimento. Eu só consigo desenvolver alguém, eu só consigo aprimorar competências, forças, habilidades, promover melhores resultados através da comunicação, através de um direcionamento, através dessa firmeza que vem aqui, né, dentro do nosso contexto. Feedback é isso. Feedback ele trata de desenvolver, de aprimorar, tá? Então, para, né, desmistificar aqui, o feedback ele vai ser oportuno sempre, porque ele vai estar com um foco essencial no desenvolvimento das pessoas que estão com vocês. E aí tem um ponto assim que a gente estava discutindo a pauta, eu falei, eu preciso que a gente fale sobre mitos e verdades, só para a gente dar uma risadinha leve, tá, gente? Depois a gente vai para a prática, que é feedback, mitos, né? Completamente errados, assim. Feedback é só para resolver problema. Se eu der feedback, a pessoa vai ficar chateada. Vou anotar esse feedback para falar na avaliação de desempenho 6 meses depois, né? Não vai fazer sentido nenhum. E líder que dá feedback é crítico demais. Eu também já ouvi isso de um cliente, né? E acho que não é. Só que não, né, gente? Não é assim que funciona. A gente sabe que tem várias coisas que a gente fala para nós mesmos, que a gente escuta dependendo do ambiente organizacional, que a gente tem que ir rebatendo, que a gente tem que ir provocando as pessoas a pensarem diferente, né?
O que que é verdade que vocês sabem também, né? Feedback é para reconhecer e reforçar o que funciona. O jeito que você fala é tão importante quanto o que você fala. Feedback constante evita surpresas desagradáveis e falta de alinhamento. Semana passada eu tive uma sessão, minha cliente estava indignada ao extremo, porque ela disse assim: Tu acredita que a minha liderança me chamou para conversar e me trouxe coisas que eu não tinha atendido, não tinha feito o processo? Mas ela me falou só agora o que que me custava falar quando eu entreguei o projeto para ela. Por que que ela me disse isso só agora? Ela tava assim, ó. Por quê? Porque existe uma palavrinha chamada timing, né, gente? É muito chato a gente ser pego de surpresa. Convenhamos que ninguém gosta, né? Eu não gosto e vocês também não. Ainda mais sobre coisas que eu teria capacidade de gerenciamento de mudar. Então, tudo que a gente puder para evitar surpresas, eu acho que aqui é fundamental, tá? Depois, pontos importantes. É ferramenta de desenvolvimento e não de julgamento e aproxima, ele não afasta quando ele é bem feito, tá? Então, que tal aplicar, que tal praticar isso aqui mais? É esse o nosso convite, tá? Turma, preparados para a gente começar a entrar na piscina agora? Eu costumo dizer, e eu adoro essa associação, se a gente quiser aprender a nadar, faz sentido eu ver vídeo no YouTube, ler livro, ouvir entrevista do Phelps e não ir para piscina? Alguém consegue aprender a nadar só na praia, na teoria? Se alguém conseguiu, eu queria o estudo case. Não funciona, né? A gente precisa ir para a piscina, a gente precisa aprender a sentir o corpo em outro ambiente, a dar as braçadas, a respirar, a lidar com óculos, lidar com a touca. Essa é uma metáfora que eu costumo dizer que existem várias atitudes, vários comportamentos a nível de gestão que se a gente não for para a piscina, não tem como aplicar de outra forma. Não tem como dizer, como achar que é capaz de fazer, se não se jogar e testar e depois buscar formas, pedidos de ajuda específicos sobre, ok, tô com dificuldade na abraçada, tô com dificuldade com a touca. É fazendo que a gente melhora, tá? Então, eu convido vocês a olhar agora para esse processo e para vocês conseguirem ir fazendo a transposição conforme eu vou explicando na prática, tá? No dia a dia de vocês. Se alguém ficar com alguma dúvida, se alguém precisar que eu volte e explique de outra forma, à vontade, tá? E quem estiver ouvindo essa gravação, se depois que ficar com alguma dúvida, fica à vontade para nos entrar em contato, para mandar e-mail, estou super à disposição. Qual é o pano de fundo que a gente vai trazer? É a liderança situacional, tá? Do Paul Hirsch e do Ken Blanchard. São os dois magníficos da gestão, né, nos Estados Unidos. O que que a gente tem aqui, gente? Um gráfico pautado, na liderança situacional, que eu tenho dois eixos, tá? Eu tenho comportamento com foco no relacionamento e eu tenho comportamento com foco na tarefa. Qual é a diferença entre os dois aqui? Mari, o link da gravação vai ser enviado por e-mail e o material também, tá? Respondendo a tua pergunta. Então, o que que eu tenho? O foco na tarefa é aquele feedback direcionador, bem. Não é no que eu tô sentindo, no como é que tá sendo, na minha experiência, é na tarefa. Essa metodologia ela tem como base olhar o desempenho da pessoa em determinadas atividades, não a pessoa em si. Então, por exemplo, Mônica, eu vou te pegar de minha voluntária. Imagina que tu tem aí um escopo de tarefas, tá? E que dependendo da tarefa, tu tá em níveis diferentes deste gráfico. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente. A gente não coloca Mônica é igual a 4 ou igual a 3, que é o que eu vou mostrar para vocês. É a tarefa que Mônica faz é igual ao nível de desempenho específico, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha só, o que que acontece? Eu tenho 4 níveis de desempenho, é assim que a gente chama. A pessoa, quando tá no um, deixa eu só desenhando aqui para mostrar para vocês, tá? Segura aí. Deixa eu ver, trocar minha cor aqui. Ó, muito foco na tarefa e pouco foco no relacionamento, tá? Depois eu tenho nível 2, muito foco na tarefa
e muito foco no relacionamento. Por quê? Porque aqui eu preciso olhar para as duas dimensões. A terceira dimensão é quando a pessoa já sabe fazer, já domina a atividade, já tem experiência naquela atividade, mas já não está se sentindo motivada, já está sabotando algum processo, já está precisando de um feedback mais comportamental. Então, não é nesse momento que eu tenho que falar do processo, da regra, dos parâmetros de qualidade daquilo. É sobre a pessoa, tá? E tem outros momentos, que talvez seja ND4, que a gente chama, que é aquela pessoa, gente, que está performando, que está entregando, que sabe o que está fazendo, que é super responsável. Então eu tenho que colocar pouco foco no relacionamento e pouco foco na tarefa, porque a pessoa está conseguindo avançar por conta própria, tá? Então lembra que essa metodologia, ela é com base. Ok, eu tenho a Brenda, tenho várias atividades da Brenda. Atividade um, facilitar formações. Talvez eu seja um ND4. Atividade 2, precificar produto. Talvez eu seja um, porque eu tenho dificuldade ainda de executar aquela tarefa. Eu ainda não sei fazer aquilo de uma forma autônoma, precisa e etc. Então, o que que acontece, tá? Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Quando a gente olha sobre outro parâmetro aqui, a gente percebe que quando a gente se envolve com novas atividades, existe um ciclo natural. Eu primeiro não... Vocês conseguem ver meu mouse em cima da tela? Aparece aqui se eu colocar o. Se eu mexer o cursor, vocês conseguem ver? Só me deem um ok. Sim? Beleza, obrigada, Sim. Simone. Então, imagina aqui, eu estou aprendendo a fazer alguma atividade, tá? Ainda não estou tão segura nela, preciso aqui de uma orientação. Eu vou estar no nível um. E o líder precisa colocar muito foco na tarefa para eu garantir que eu sei. Depois que eu estou aprendendo, eu quero fazer, mas talvez eu estou um pouco atrapalhada, ou aquele início de projeto em que às vezes a gente tem muita autonomia e se perde um pouco, né? Que o comportamento tem que ser organizado, freado. Então, no momento 2 é quando o líder precisa começar a trazer alguns inputs comportamentais, mas ele não pode perder de vista a tarefa, aquilo que tem que ser feito, a entrega, tá? E aí, a diferença entre o 2 e o 3 é o saber fazer, gente. Eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, é o domínio técnico. O que muda o 2 e o 3 é eu já sei fazer aquilo. Eu já transitei no saber. Agora eu começo a ter problema de vontade, de motivação, de vínculo com aquela atividade. Daqui um pouco, ai, já tá previsível demais. Ou, já é muito básico fazer isso aqui. Ou, é sempre a mesma coisa. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento isso, né? Ou vocês perceberem, ó, aquela atividade, quando eu fazia no início era muito bom, agora já é meio nível 2, 3 de motivação. Nesse caso, pensem em situações, talvez, dos exemplos da vida de vocês, tá? Em que vocês sabem fazer algo, mas não se sentem tão engajados, tão motivados com aquela atividade. O que que vocês esperam do líder de apoio nesse momento e nessa atividade? Vocês sabem fazer, mas já não tem aquele brilho. Essa é a situação. Esse é o briefing. Qual é o papel do líder nesses casos? Vamos lá, sem medo de errar, tá? Quero ouvir vocês ou escrevam no chat, que a gente espera. Vou escrever aqui. Ninguém tem palpite? Ai, 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 não é possível. Vocês já devem ter vivido isso com certeza absoluta. Silvia, tu já viveu, né? Como é que foi, se tu teve esse momento como líder, tá? Em que tu sabia fazer algo, mas tu não se sentia vinculada, engajada com a tarefa. O teu líder teve um approach interessante?
Sim, Brenda, aqui entra muito a questão do estímulo, né? Uhum, Ao desafio, ao novo e da mentoria, de um processo de entender o que está de fato acontecendo, o que está uhum, faltando naquela entrega. E aí, por isso que tem um foco importante no relacionamento, uhum, né? A tarefa ela fica em segundo momento. É importante entender o contexto do que está por trás daquela entrega que não está sendo realizada, né? uhum, De forma que poderia estar sendo realizada também, tá? uhum. Então, processos de mentoria, muita conversa, muito relacionamento, e estímulos, né? Novos desafios aí, possivelmente são necessários nesse momento. Sim. E talvez entender, gente, se alguém está nesse momento de carreira, né? O porquê que essa tarefa deixou de ser interessante, Uhum, né? O que que tá faltando de brilho? O que que vocês gostariam de estar fazendo? Talvez aqui é um momento também importante de alinhamento, né? De troca. Quando a Silvia fala de mentoria, é para dizer assim, olha, tu já viveu essa situação antes, como é que tu conduziu, né? De espelhamento, o que que tu pode me dizer sobre isso? Porque esse aqui é onde a maioria das pessoas com mais experiência de carreira estão. Alguém concorda comigo? Ou já se viu nesse momento de querer foco no relacionamento, querer foco na evolução, não só na tarefa, e às vezes não consegue sair daqui, fica estagnado no 3. E aí, qual é o impacto disso para a equipe, para as pessoas que estão ao redor? Simone, vou te usar de exemplo aqui que tu tá no chat comigo. Qual é o impacto de estar em determinadas atividades no nível 3 para a equipe, para as pessoas que estão convivendo contigo? O que que tu imagina? Deixa eu te Desculpa, ouvir. tava sem som falando, achando que tava com som. Isso eu acho que contagia todo mundo, infelizmente. A gente acaba conseguindo desmotivar o resto da equipe, né? A gente É. precisa estar sentindo vontade de fazer aquilo dali, para se a gente consegue transmitir para o outro, né? O inverso também é verdadeiro, quando a gente está nesse Hum. ponto aí de que, né, sabe fazer a tarefa muito bem, mas alguma coisa não está muito legal, a gente acaba contagiando o resto da equipe também. E o que que é pior nesse processo? Que quando a gente tem as emoções, elas influenciam o contexto, né, gente? Se eu começar a reclamar, talvez a Simone, que não fazia antes, começa a fazer também, daqui a pouco a Silvia também, daqui a pouco tá todo mundo reclamando sem ser intencional, sem ser de propósito, né? A Cris falou, ó, estou passando por isso, quero crescer e ainda estou na fase da tarefa, a motivação vai lá embaixo. Ou seja, o líder, obrigada, Simone, pela tua contribuição. O líder ele precisa ter clareza de como é que ele pode voltar a acender essa luzinha, esse brilho, né? Lembrando, gente, que é 50-50, tá? A gente tem a nossa parte, o líder também tem a dele, mas não é 100% responsabilidade do líder de voltar a acender essa luz. A gente também tem que ter autoconhecimento para entender, poxa, o que que eu queria que tivesse acontecendo e não está. E depois tem outro ponto, né, que é o nível 4, que é pouco foco no relacionamento e pouco foco na tarefa. Agora, não significa ser alguém abandonado, alguém que não tem tarefas, né? Alguém que não tem alinhamentos com o líder, alguém que está escorado num canto da equipe. Não é isso. É uma pessoa que exige menos atenção do líder nessa questão da validação, do dia a dia e etc, né? Mas precisa ter uma rotina. E o líder, quando essa pessoa chama atenção, quando essa pessoa pede ajuda, o líder precisa colocar essa pessoa na agenda. uhum, Isso é uhum. fundamental. Fundamental. Brenda, e aqui tu comentaste, né? A gente está falando muito do feedback por parte da liderança. Uhum, E quando existe, né, um colaborador que está aqui no ND3, só pegando o uhum. ganchinho do ND3, está se sentindo desestimulado, pensando nesse 50-50, cabe muitas vezes a esse liderado, dentro do relacionamento, da oportunidade que ele tem, de pedir uma conversa. Exato. A E se há esse iniciativa. ambiente favorável, seguro de Uhum, colocar essa situação, né? uhum. Não com receio de que possa ter uma penalização, mas de mostrar o interesse genuíno num crescimento, uma nova perspectiva, expectativa, um crescimento.
tá? Então, se cabe, né? A gente sabe aonde muitas vezes isso é favorável ou não. Então, o colaborador ele também pode pedir por esse processo e eu chamaria até de mentoria mesmo, né? De uma conversa muito franca, muito transparente e entender. Porque às vezes é papel do líder perceber sim, é papel do líder colocar essa pessoa na agenda, só que existem situações que estão acontecendo que talvez não permitam isso. Então, deixa eu Exato, dizer o que que eu estou sentindo, né? Vamos lá, exato. é sobre mim, muitas vezes. Então, ser ouvida, tá? E no 4 da mesma forma. É um colaborador que está lá numa autogestão, sabe fazer, vai. Mas nem por isso ele deve ser esquecido, né? Ele precisa ser muitas vezes reconhecido, e essa validação, esse reconhecimento, importante que talvez seja feito até perante a equipe, sabe? No sentido de resultado, de performance, de desenvolvimento, para isso incentivar muitas vezes os demais como uma referência, como uma influência Exato. positiva dentro do grupo. Exato, exato. Gente, tudo bem até aqui? Ficou claro o modelo? Eu tô simplificando muito. Isso é uma aula inteira no PDL e eu simplifiquei em 15 minutos, tá? Eu só queria checar se fica claro para vocês a diferenciação dos quadrantes e o foco de cada um. Tá tudo bem? Se alguém precisar de mais algum exemplo, de outra forma, por favor, fiquem bem à vontade. O Cris disse que sim, então tá. A liderança situacional aqui nesse contexto, né, tem muito mais profundidade, mas ela é uma oportunidade de entender que o líder pode e deve adequar, adaptar o seu estilo de liderança, né, conforme o contexto está exigindo dele. Uhum. Conforme a entrega, a gente está falando e olhando, e essa metodologia ela tem como base a tarefa. Então eu parto não de uma percepção, não de uma Isso. opinião própria pessoal do líder, mas sim de algo concreto, de perfil de cargo, de responsabilidades, de tarefas, e começo realizando o feedback a partir daí. Uhum. Isso, gente, aproxima porque tira da opinião pessoal, não fica naquela questão de pessoalizar. Olhamos para a tarefa, ela tem muito mais direcionamento e prática, e claro que dentro da conversa poderão vir, sim, questões comportamentais, que é o momento propício. Já se criou uma estrutura necessária de tarefa, a reatividade já baixou, o muro, né, da reatividade já baixou, e aí, dentro de uma conversa, pode-se olhar para uma parte comportamental que seguramente vem junto, né, relacionado à tarefa. Mas eu parto de um ponto de partida específico e muito pontual, que são as responsabilidades e a entrega daquele cargo, daquele liderado. Uhum. E aí, o que que a gente fez, tá? Eu coloquei no papel agora, o roxinho é no papel do colaborador, tá, gente? Só para diferenciar e esclarecer ainda mais, assim, o nível ND1 é o pedido do funcionário dizendo assim: eu preciso de orientações claras e de direcionamento. Eu preciso entender o que que eu tenho que entregar, como eu tenho que entregar. Então, não adianta eu reforçar relacionamento, reforçar vínculo com a equipe se a pessoa não sabe o que precisa entregar, como, qual é o processo, qual é o sistema, em quanto tempo. Então, nesse caso aqui, é muito diferente do 2, onde ainda sou inexperiente e altamente motivada, então eu preciso de encorajamento, de direcionamento. Por isso que o foco é mixado aqui, né? Eu tenho que falar tanto de tarefa quanto de relacionamento. Que aqui, quando eu comecei a trabalhar, foi muito engraçado que eu recebi assim: Brenda, tu é muito foguetinha, só que tu tem que ter mais precisão. Até hoje é uma brincadeira entre nós, assim, entre essa pessoa que foi minha líder e eu, porque é isso, sabe? É o foguetinho que se tu não coloca direitinho aonde o foguete tem que chegar, se o foguete bater em cantos, explode, né? Então, o risco de cometer algum erro, de entregar algum projeto que não tem tanta precisão, existe. Então, o líder tem que estar em cima, ele tem que estar olhando sem microgerenciar. Supervisionar, direcionar, não é microgerenciar, tá, gente? Depois tem o nível 3 que é: eu tenho um bom entendimento sobre a tarefa, o que precisa ser feito, né? Mas eu preciso de suporte, preciso de motivação. A gente já falou, não vou me prolongar aqui, tá? E o nível 4: estou motivado, tenho competência e tenho confiança para fazer o que eu estou fazendo. Então, eu não exijo tanto do meu líder
essa necessidade de feedback pontual, de novo, sem esquecer essa pessoa, sem colocar ela no radar dos esquecidos, tá? Agora, vamos treinar juntos uma habilidade, tá? Volta para mim aqui que isso é bem importante. Então, se tá com o e-mail aberto, se tá com o WhatsApp, volta para mim para a gente aproveitar esses últimos minutinhos aqui de meia hora prática para conseguir focar. Que é, se eu tenho, vamos pensar questões práticas, tá, gente? Se eu tenho uma pessoa na minha equipe que tá no momento, eu vou desenhar aqui com a minha caneta vermelha, no ND1, em alguma atividade a pessoa tá aqui. Como precisa ser o meu feedback? Qual é a pauta desse feedback? Quem me ajuda? Ou um colega, né? Daqui a pouco eu não preciso ser um líder, pode ser um colega que eu tô percebendo que tá nesse momento. O que eu posso oferecer como estrutura de feedback? Vamos, gente, não precisa ter medo de errar, de se expor, tá tudo certo. A gente tá no ambiente de É, aprendizagem. eu acho que escuta e Tá? aí um direcionamento, né, para onde precisa chegar. Às vezes Uhum. a pessoa mesmo quando tá falando, ela já consegue te dar a resposta, mas ela não tem com quem compartilhar. Então, eu acho que a escuta do que ela Tá. precisa e aí dizer para qual caminho seguir. Uhum. Ou seja, a gente tem, muito bem que tu trouxe, a gente tem que amarrar o feedback aqui, porque feedback tem essa questão do aconteceu no passado, preciso no momento presente falar sobre isso, né? Nesse ponto, eu tenho que fazer um match, tá? Uma soma com a técnica que se chama feed forward, que é para frente, moving forward para o futuro. Ou seja, não é sobre o que não foi feito, o que poderia ser feito de forma diferente. É nas próximas vezes, como será feito, onde a pessoa pode consultar a informação, quem vai checar aquilo que foi combinado. Lembra que feedback que funciona tem essa soma de técnicas, que é, não adianta eu só falar sobre o que aconteceu no passado, ou o que não tá bom, ou o que precisa ser ajustado, mas é dar esse direcionamento futuro, amarrando isso com um plano de ação, um PDI em empresas mais estruturadas, né, gente? Mas é realmente dizer assim, ok, pessoa foi ouvida, a gente entendeu qual é a dificuldade. Quando é que a gente volta para falar sobre isso? Qual vai ser o marco de que eu consigo checar que a pessoa vai subir para o ND2, sair do ND1? Faz sentido? Sim. Boa, muito bem. Deixa eu só ver o chat que alguém falou alguma outra coisa. A Cris colocou assim. Uhum. Então, aqui, o que que a gente coloca como sugestão, né, gente? Feedbacks práticos, com exemplos, com orientações e informações claras. Lembrando que o foco, seja do líder, do colega, do líder indireto, é garantir que a pessoa consiga saber fazer, é Uhum. determinar o que precisa ser feito. Com sanduíche, com técnica SBI, com. Gente, o método que vocês se sentirem confortáveis. O que a gente precisa garantir é que essa pessoa sobe de nível de desempenho. Pegaram a ideia? Tranquilo? Deixa eu ouvir aqui o último chat. Beleza. Todo mundo concordando aqui, tá? Bem Ótimo. explicado, né, Brenda? Que é a orientação clara e muitas vezes, dependendo da tarefa, complexidade, ou é ter um apoio, uma referência técnica, um colega, ou até o líder, né, dentro, claro, da sua agenda, das suas prioridades, fazer junto, inicialmente, estar junto com esse colaborador, determinando para ter a certeza que ele saiba. O objetivo principal aqui do ND1 é garantir que ele saiba fazer o que é a tarefa dele, Uhum. tá? E aí, teve um cliente, acho que eu já comentei com vocês em algum outro momento, do projeto Shadow, que é sombra, né? Ou seja, quem sabe fazer aquela tarefa, que é uma referência técnica, que não o líder, porque às vezes a hora do líder é muito cara para ensinar um projeto básico, né, Isso, para estar gente? ali do lado, exato. Então, talvez tenha que pensar quem é uma pessoa referência naquilo que pode contribuir com aquela pessoa, né?
A Cris colocou, ó, oferecer ajuda para explicar o processo na hora da tarefa e deixar ela criar o modelo dela, por exemplo, explicar o processo da tarefa. Ótimo, Cris. É exatamente isso, sabe? E é garantir que daqui um pouco assim, também perceber, né, que as pessoas têm jeitos diferentes de aprender, têm jeitos diferentes de captar a informação. Eu sou uma que, se eu não tiver tempo para escrever, eu não aprendo. Agora, tem pessoas que só ouvindo pegam bem. Então, a gente também tem que cuidar nesse processo de ND1 ainda, tá? Vou só voltar aqui no slide para não confundir vocês. Que é, eu já tive situações assim, eu expliquei tudo para a pessoa e ela não escreveu. Mas talvez escrever seja uma necessidade sua, não da pessoa. Então, no final dessa conversa, quais são as perguntas de checagem que eu posso fazer? Se você está com alguma necessidade que não foi atendida pela forma com que a pessoa se comportou no momento, opa, pega essa emoção negativa e transforma isso numa informação, que é, tô com dúvida se a pessoa realmente se comprometeu. Né? Eu também, Cris, eu levo isso assim, tipo, nossa, essa pessoa não escreveu é porque eu não fui interessante, eu não fui clara. Isso, Mas a isso é pessoa meu. passa. Exato. A gente fica, eu também tenho isso, tanto que eu tô com um caderno aqui, né? É Eu meu hábito. também. É, a pessoa, o colaborador, ele passa por desinteressado. Porém, gente, Isso. na prática, vamos lá, vamos voltar para a prática também. Daí tu vai fazer a checagem, tu ensinou, tu deixou um colaborador de referência para que ele possa fazer a tarefa. Passa-se uma semana ou duas e ele ainda não está em condições plenas ou não está atendendo plenamente, né, a tarefa. Talvez seja momento de sugerir para ele anotar. Porque às vezes é Exato. um passo a passo básico que ele não está anotando num primeiro momento, ok, mas se isso se repete, daqui a pouco é importante sugerir. Ajudar Uhum. a criar um método. Às vezes as pessoas não têm um método próprio ainda de aprendizado. E, Exato. claro, empresas maiores a gente sabe que tem procedimentos, que tem instruções de trabalho, playbook, enfim. Mas outras empresas que ainda não têm essa estrutura pronta, ajuda. Olha, vamos lá, como é que tu entendeu dessa primeira etapa? Tá, então anota aqui. E aí dar o caminho para que ela vá Uhum. ganhando autonomia, vá ganhando segurança, né, de fazer esse trabalho sozinho, Ótimo. Exatamente tá? isso. Exatamente isso. Tudo bem, então? Posso avançar para o próximo tópico, gente? Sim. Sim? Então tá. Então vamos junto. ND2, então aqui é o foguetinho, né? O que que a gente precisa entender aqui? Vai chegar um momento de trazer um feedback comportamental, né? De trazer, olha, talvez você precise ter um pouco mais de calma para conduzir a atividade, talvez seja um momento de você falar menos com a equipe e se concentrar mais no que precisa fazer. Porque aqui já começa, a gente já começa a perceber, quando eu falo a gente, é o líder, tá? Ou o colaborador, referência naquele setor, que tem determinados aspectos comportamentais da pessoa que não estão favorecendo o maior desempenho dela na atividade. Me faça entender. Então, ou a pessoa dispersa, ou a pessoa não pergunta, ou a pessoa erra e não assume o erro, não pede ajuda. Então, assim, não é sobre a tarefa em si, é o comportamento dela naquela condução, né? Então, óbvio que a gente tem que ter aqui uma mente aberta para poder entender que nem todo mundo faz as coisas da nossa maneira, que isso é uma crença limitante, mas a gente já tem que começar a perceber, poxa, se tu otimizar isso, se tu fizer aquilo, vai conseguir gerar um resultado melhor, tá? Então, não tenham medo de usar feedback comportamental nesse momento, mesmo que seja uma pessoa com muito tempo de casa, tá, gente? Lembrem que isso é com foco na tarefa. E que a gente também volte, lembra que é foco na tarefa e foco no relacionamento. Então, falamos de relacionamento. Agora a gente volta para cá, para a tarefa, no sentido assim: olha, lá na reunião de agosto a gente falou sobre o procedimento, né, Cris? Titi, tó. Percebi que você não tomou notas, que tu estava atenta, no momento. Só que agora eu percebi, olhando o sistema, que aconteceu o mesmo erro do que na outra vez que a gente conversou. De que outra forma a gente pode garantir que não só ouvindo, que isso não volte a acontecer? Vamos, dá para escrever, dá para criar um procedimento? O que que tu acha? Ou seja, o líder não tem que ter todas as respostas, gente. Vocês têm que saber fazer perguntas e perguntas agridoces.
É. Perguntas para lidar com gente madura, com gente adulta. Aqui são provocações necessárias para que os insights partam, inclusive, do colaborador, Claro, daqui a para pouco que tem uma ele forma crie um melhor. modelo. E isso para que ele se dê conta, porque, gente, vamos lá, a gente está falando com o público aqui muito motivado. Se eu vou lá e dou o direcionamento assim de uma forma muito diretiva, eu acabo murchando um pouquinho aquela motivação que tá a mil. Então, essas provocações de dizer, olha, tu foi muito bem, aconteceu isso, porém, ao que tu atrela essa situação das pessoas não terem te escutado mais, né? Uhum. Enfim, seja lá numa apresentação, vamos pegar um exemplo hipotético. Quando a gente faz as provocações, a gente traz a pessoa para o foco, baixa um pouco a adrenalina dela e ela Uhum. reflete: ah, realmente, eu tinha uma pauta importante, talvez as pessoas não me ouviram porque eu trouxe muito conteúdo, ou porque eu não fiz a chamada correta inicialmente, eu não criei ali os pontos específicos. Então, a pessoa vai, junto contigo, criando, né, Uhum. essa estrutura e essas reflexões importantes para uma melhora de desempenho. E por que que a gente escreveu métricas e indicadores? Porque se não tiver isso, vai ser uma conversa que vai ficar solta no ar. Eu garanto para vocês. Uhum. Então tem que ter, olha, qual é o combinado, qual é o objetivo, quando é que a gente volta a falar sobre isso? Como é que a gente garante que mês que vem esse processo vai ser feito de uma forma assertiva? Deixa a pessoa responder. A gente não precisa ter todas as respostas, tá? Tudo bem aqui? Alguma contribuição, alguma dúvida? Eu vou no tempo de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, vão escrevendo. Tranquilo, Tudo então tá. certinho aqui. Uhum. Bom, o ND3, né? O que que a gente precisa aqui? Eu acho que esse, gente, é um momento mais crítico para lidar de carreira, tá? É o momento mais desafiador, assim mesmo. Por quê? Porque aqui o foco é pouco na tarefa, como já falamos. Então, é um feedback mais comportamental, mais motivacional. E eu sugiro vocês usarem a técnica SBI. No PDL, a gente treina muito isso, mas o que que significa SBI ou SCI, tá? Situação, comportamento, ou behavior em inglês e impacto. E isso pode ser usado para reforço positivo em determinadas situações e para mudança quando é necessária também, quando é algo negativo. Então, exemplo prático: situação. Conduzi uma negociação de uma forma muito atropelada e talvez eu poderia ter tido uma melhor resolução no final, mas eu quis fechar logo o negócio e aí eu fiquei com uma margem menor de resultado, por exemplo. Então, quando eu trago essa questão comportamental, usando a técnica SBI, eu posso dizer, olha, na reunião de negociação com o cliente X, eu observei comportamento, que você interrompeu com frequência o cliente, que você não deixou ele terminar, o fornecedor, enfim, né? Que você não deixou ele terminar algumas ideias. Me pareceu que tu estava com pressa em comunicar, em fechar logo aquela agenda. E isso fez com que impacto. A nossa margem, que era de 8 ficou em 6,5. A gente teve um déficit aqui, apesar de ter ganhado o negócio, ganhamos com margem menor. Fechei técnica. Agora eu preciso abrir feed forward. Você percebe isso também? Como é que foi essa reunião para ti? O que que dá para a gente aprimorar para as próximas? Me deixa te ouvir. Me deixa saber, me deixa entender. São técnicas que vocês podem colocar para abrir a porta do diálogo e deixar a pessoa vir com aquilo que ela tem para vir. Então, me deixa saber, me deixa te ouvir, me deixa entender, são formas de poder abrir essa porta. Lembrando que depois, usando o SBI, eu tenho que ter, gente, uma certa recorrência, ou um ritual, ou momentos de follow-up para eu voltar com essa pessoa, para eu checar o desenvolvimento dela, para eu conseguir fazer com que ela também consiga evoluir no processo, tá? E que ela também se responsabilize por isso. Essa aqui, eu acho que de todas as conversas, é a mais desafiadora, Uhum. Uhum. tá? Ainda mais com quem a gente já convive, com quem já tem experiência na função, mas está perdendo seu brilho.
essas são as conversas mais desafiadoras. Por isso que a gente está aqui, para encorajar vocês, para trazer insights, para conversar sobre isso. Por isso que a gente leva essa pauta com muito mais profundidade dentro dos PDLs, tanto em company quanto aberto. Porque por mais que a gente saiba, a gente tem que criar um espaço seguro para treinar, para conversar, para falar sobre as dúvidas, para entender o que que pode ser feito de forma diferente, tá? Alguma contribuição aqui ou dúvida? Eu quero ouvir pessoas que eu não ouvi ainda. Bora lá, gente. Tem pessoas que eu não conheço. A Fábio, Maria Luísa, a Tati, que tá sem micro, a Tainara, a Ana. Como liderados, também acho que vale refletir o contrário, né? Também. Uhum. Como é que a gente se comporta nessa posição, né? Como é que a gente mobiliza a liderança para poder pedir esse direcionamento, falar Essa sobre ajuda, algumas né? coisas que não estão bem, porque muitas vezes aqui pode ter uma certa carga emocional, né? De descontentamento, de desmotivação, de apatia, que talvez o líder não tenha controle nesse momento de mudar, de colocar vocês em outro projeto, de promover vocês, de mudar de setor, sei lá. Mas vocês tendo uma conversa franca sobre o que está incomodando, o que que vocês gostariam de forma diferente, e vocês também propondo alguma alternativa, alguma solução, pode ser que a conversa fique ainda mais madura e fluida, porque vocês não vão para uma conversa de reclamação ou de queixa, vocês vão para uma conversa madura, né? E acho que é muito sobre isso que a gente também quer promover, né? Quando a gente fala de promoção de autonomia, tá? De construção, né, Brenda? Uma Isso. das evidências aqui é para a gente pensar tanto enquanto líder quanto nosso papel é de liderado, é aquele momento que está faltando a nossa espontaneidade, está faltando uma autenticidade, o brilho, né? O que que vem? O que que é o brilho? É isso, né? Aquelas pessoas que normalmente elas são extremamente proativas e que acabam não se envolvendo mais, elas ficam muito mais reativas, passivas a um projeto, a uma dinâmica, a algo que se propõe, né? Não parte delas. Então a gente, esse brilho, essa autenticidade, essa espontaneidade, essa transparência, ela vai se perdendo. E a gente pode se colocar nos dois papéis, de líder e liderado, e entender e promover e sugerir uma conversa. E são conversas, às vezes, bem maduras, que fogem até do escopo inicial ali da tarefa em si, do trabalho, e vão trazendo bons insights, tanto para aquele líder, né? E principalmente para o liderado de entender, tá, mas em que momento que eu tô da minha carreira, aonde que eu posso chegar, o que que eu busco ainda, o que que eu almejo aqui dentro dessa organização, tem match ainda dentro do que eu entrego e dentro do que a organização me exige, né? Então concordo com a Brenda, é o nível, é o ND3. Eu acredito que ele seja mais complexo para ambos os papéis de líder e liderado, porque exige aqui o que a Janier falou muito no início, autoconhecimento de ambas as partes, para que essa conversa ela seja madura. Não é uma conversa de queixas, né, de mimimi, muito pelo contrário, ela tem profundidade. E isso, gente, por isso que ela tá ali, né, lá em cima no topo do relacionamento. Requer vínculo, requer confiança, requer, né, base de relacionamento de ambas as partes, tá? Então, Perfeito. cabe uma reflexão nossa também, né? E até de buscar assim, outras empresas. Quando que eu já tive como ND3? O que que aconteceu? Qual foi meu movimento? Qual foi o movimento do meu líder? Exato. Oi, gente, alguém abriu o micro para falar? Eu ouvi um ruído aí. Eu também. Não, tá tudo bem? Então tá. Vamos para o final, ND4, né? O que que a gente espera aqui como modelo de feedback? Que o líder deve encorajar também a receber feedback desse colaborador, né? A perceber, fazer também perguntas, fazer provocações, aproveitar que a equipe ou a pessoa já está num nível de maturidade para também poder evoluir como líder, para sair daquela sombra que a gente falou antes, né? Que o líder não recebe não recebe feedback de cima, por exemplo.
Uhum. Rotinas de alinhamento e de promoção, né, de autonomia, de responsabilidade é fundamental para garantir que essas pessoas continuem com a gente, tá? Então, claro que é um feedback de reconhecimento, de validação, e quando, gente, olha só, bem importante, são pessoas mais sêniores que a gente está falando aqui, tá? Quando acontece algum erro, algum desalinhamento, rapidamente chamar para conversa. Aqui o timing de todos é o mais preciso, porque essa pessoa é uma pessoa influenciadora, é uma pessoa que já toma decisões, com certeza absoluta. O peso o peso da influência dessa pessoa é muito maior, então o timing não pode ser perdido de vista, tá? Fica claro isso para vocês? Tudo bem? Sim? Então, tá. Então, aqui a gente fez algum resumo. Eu não vou ler porque a gente já foi conversando com vocês, tá? Mas para colocar assim, ó, o que que significa cada nível, o que fazer e um exemplo de feedback ideal, tá? Para inspirar vocês aí com alguns modelos. Então, a gente colocou em cada um dos 4 níveis. Vocês vão receber isso por e-mail depois, tranquilo. E aí, lembra que a gente falou sobre a piscina, né? Então, a nossa provocação aqui é, nesses minutinhos finais, fazer um hands-on, tá? Que é, pensem em uma pessoa da equipe de vocês. Se eu não tenho equipe em vocês, identifica uma tarefa em específica que essa pessoa tem e qual é o nível de maturidade que essa pessoa está, ou você ou alguém. Tá? Então, ND1, retomando, ainda não sabe fazer, não tem tanta segurança. ND2, está aprendendo, está motivado, mas não tem, às vezes, uma precisão acurada. ND3, sabe fazer e está desmotivado. E ND4, vai sozinho, tá? 3 perguntas, para vocês refletirem, tá? Como vocês vão receber esse material também, não precisa atropelar a reflexão, tá? Serve só como um guideline mesmo. Se eu tô falando eu e outra pessoa, né? Então, líder versus liderado, como é que eu geralmente comunico com essa pessoa? É com pressa? É organizada? Tem agenda? Não tem agenda? É na mesa de qualquer jeito? É no Teams? É no WhatsApp? Como é que eu costumo, com maior frequência, interagir com essa pessoa? Depois, como é que eu dou feedback? Então, pega um exemplo real, né? Uma situação mais recente. Como é que foi? Então, é aquela história de assistir o trailer, né? O que que aconteceu? E depois, essa pessoa já teve a oportunidade de dar um feedback para você? Se sim, como ela deu? Né? Como é que ela reagiu? Como é que você reagiu? Como é que foi essa conversa? Só para ver essa inversão de papéis e checar como é que vocês estão recebendo, tá? Porque não adianta só falar em dar, a gente também precisa falar dessa reciprocidade em receber, tá? Por que que a gente conduz essa reflexão, turma? Porque a gente precisa entender o nosso padrão de comunicação no dia a dia, tá? E como é que isso impacta na forma com que eu estou me relacionando com as pessoas. Esse é o passo 1. Vocês podem depois fazer com mais calma. Qual é o passo 2? A minha abordagem, meu jeito de funcionar, favorece a autonomia dessa pessoa ou gera dependência? Será que a forma com que eu explico, construo, está promovendo que essa pessoa avance de nível ou retroaja de nível? Né? É muito centralizador, é muito específico, é mais fluido, como é que é? E se a comunicação é eficaz, boa, o que que eu posso manter, continuar fazendo? Se a comunicação não é eficaz, o que eu preciso ajustar e o que eu preciso fazer para aumentar a efetividade dos feedbacks, dessas conversas de alinhamento, tá? Então, são perguntas bem importantes que eu acho que não vale a pena vocês fazerem rápido, mas a gente quis Uhum. passar, né, essa condução, esse guideline, porque só parando para refletir é que a gente consegue entrar na piscina e fazer diferente.
tá? Então, esse também era o nosso grande propósito de poder praticar e gerar essa reflexão com vocês, tá? A gente, para fechar, trouxe esse overview, né, Silvia, Sim. de quais são as dificuldades ou os estilos de feedback e o que que a gente pode fazer para superar. Então, o input final aqui para vocês saírem daqui com um insight bem bom. Exato. Aqui a gente falou bastante, né, nos exemplos, na condução, na explicação da dinâmica, e é mais uma forma. De novo, autoconhecimento importante, autorreflexão, onde eu estou falhando, onde eu posso melhorar, né? A gente só evolui quando a gente olha para a situação e busca pelo aprimoramento. Então, a dificuldade, evito dar feedback. Por que que eu evito? Quais são as possíveis causas? É medo da reação? Eu me sinto insegura sobre a abordagem? Falta preparo? Onde eu posso me preparar melhor? E aí, a gente trouxe uma matriz bem prática, né? Dicas. Planeje o que vai dizer, foque na tarefa e não na pessoa. Pratique com exemplos concretos, com evidências. Crie um momento, formalize aquele momento. Gente, assim, foram respondidos, né, que muitas vezes os líderes não recebem feedback. Criar uma formalização para o momento é muito oportuno, valorizar aquele momento também, tanto para o líder quanto para o liderado, tá? Tem pessoas, tem colaboradores que almejam por aquele momento, né? Não numa forma que se torne previsível, que aí não faz mais muito sentido, mas dar valor ao momento, agregar valor àquela conversa, tá? Quando a gente fala de feedback vago ou genérico, o que que é a possível causa? Falta de observação direta, de percepção, de prestar atenção. A gente sabe, eu sei muito, né? Vivi isso assim, a liderança muitas vezes ela não tá ali no dia a dia, no one a one com a pessoa. Ela não tá presente, ela tá em reuniões, ela tá em planejamento estratégico, revisão orçamentária, em outras agendas. Porém, quando estiver, que esteja presente para perceber. No momento que fica ali, às vezes, de uma conversa, de um bom dia, ali o líder já consegue ser aquela pessoa que capta. E aí, se eu tenho um ND4 que eu não senti aquela pessoa muito bem, já abre um espaço na agenda, né? Então, aqui como dica prática, usar o método SBI, né? Seja específico, seja objetivo. Uma dificuldade, eu tenho dificuldade em dar elogios. E tem pessoas que têm dificuldades. Por quê? Porque talvez não receberam muitos elogios ao longo da vida. A gente dá o que a gente normalmente recebe, né? Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? A cultura aquela da correção, da alta criticidade, um nível crítico muito grande, uma norma, né, muito alta. Então, valorizar também pontos fortes. Talvez esse líder ele precise fazer um esforço maior para identificar pontos positivos no colaborador, tá? Reconhecer conquistas antes de falar sobre melhorias. Aqui pode ter o feedback sanduíche, mas de uma forma natural, fluida, com as suas variações. Tom inadequado ou julgador. Gente, do que a gente fala, só 7% é de propriamente o que a gente está dizendo, né? Os outros 93% é o nosso tom de voz, né? É a nossa postura, são os nossos gestos, os nossos olhares, a nossa comunicação não verbal, ela é muito forte. Então, ter esse cuidado, ter essa empatia, pressão, cuidar o tom de voz, né? Porque um vai aumentando, o outro vai aumentando. O líder tem que trazer harmonia para o ambiente, ele tem que trazer leveza para esse momento, tá? Adotar um tom de parceria, de estamos juntos, vamos lá, conta comigo, tô aqui para te auxiliar, né? Quando o líder tem esse papel de auxiliador, ele baixa muitos muros assim de resistências desses liderados, tá? Ele se coloca do lado e o líder não faz, né? Uma equipe ali, um resultado sozinho. Ele precisa daquelas pessoas, tá? Falta de follow-up. Isso eu vejo muito como uma prática e vinculado à gestão de produtividade, né, das demandas, da agenda. Dizer que vai fazer, né, ou melhor, fazer um PDI e não realizar follow-up, a gente vai perdendo credibilidade com a equipe, tá? A gente se comprometer com algo que não vai fazer gera muita falta de credibilidade. Então, se organiza, já bota na agenda. Agendou um follow-up, um PDI, retoma isso no prazo acordado com o colaborador.
Claro, tem flexibilidade, tem momentos que tem que ajustar a agenda, mas avisa. Coloca para o colaborador, olha, o nosso follow-up estava agendado hoje, eu preciso, em virtude de uma agenda, conto contigo para esse reagendamento, vamos fazer, tá no meu radar. E Ok, até, gente, sair da reunião com data marcada, tá? Eu costumo isso, dizer que aquilo que não está na agenda não acontece para qualquer coisa. exatamente. Então, isso Pode precisa haver uma ser uma colocado. sobreposição, daqui a pouco é uma agenda que o líder vai ter com alta gestão, com diretoria, que não pode cancelar. Ok, a gente sabe que isso acontece e muito na prática, mas reorganizar a agenda e dizer o que Isso. aconteceu, tu tá dando crédito, né, importância para o colaborador e reconhecendo aquele momento oportuno com ele, tá? Essa questão do feedback em momento local inadequado, do vamos tomar um cafezinho, daí tá ali, Tão, né? Num tão momento assim, mais informal, também pode acontecer um feedback, ele pode, mas aí tem entradas de Uhum. outras pessoas, tem pessoas escutando, tu vai colocar o funcionário, o colaborador numa saia justa ali, né? Não é legal a exposição, né? A Exato. gente já sabe muito sobre isso de elogiar sempre que seja feito em público, validar Uhum. em equipe, mas assim uma correção, um feedback um pouco mais assertivo que seja feito no individual, né? Que Exatamente. se tenha esse momento oportuno, tá? O que que passa quando a gente faz isso assim de uma forma inadequada? Falta de sensibilidade, urgência mal administrada, e aí não vai. Lembrem da intencionalidade que a gente falou lá no Uhum. início hoje da nossa masterclass. Não vai ter a intenção que a gente deseja, tá? Só é protocolar, e aí não faz sentido Uhum. nenhum, Uhum. tá? E aí a Então, gente escolher perde momentos créditos, privados, né, Silvia? perde Ah, créditos, e, tá? e se expõe como líder, que também não é legal. Exato, exatamente. E aí fica algo muito superficial e a pessoa acaba. Aí sim, a gente entra num comportamental, na desmotivação, ela fica chateada. E como ser humano, ela tem até, Uhum. né, direito de se sentir assim, tá? Uhum. Então, de uma forma muito dinâmica e prática, que é o material que vocês receberão para ficar Uhum. aí com guia, podem compartilhar com outras pessoas também que entenderem que seja relevante esse conteúdo todo. Com certeza. Obrigada, gente. Ó, cravamos o tempo, 11h32. Para Check, quem né, vai Brenda? Porque a gente check tem essa nisso. dificuldade, a gente vai falando, Mas e é algo que também se aprimora como qualquer competência, né? exatamente, Para a gente muito bom. fechar, queria muito poder ouvir do lado de vocês, assim, né? Agora é o momento de vocês nos darem feedbacks. O que que vocês levam daqui? O que que vocês gostaram? Quais são as dúvidas, as oportunidades para a gente daqui um pouco desdobrar esse tema em outras masterclass? Por mais que vocês vão receber esse material, né, que vai ser um material de consulta. Obrigada, Chico, pelo feedback. O que que vocês gostariam de propor? Assim, agora é o momento da gente ouvir, né, de uma forma breve para não atrasar a agenda de vocês também. O que que vocês levam daqui e sugestões de outras pautas ou de desdobramento desse assunto? Quem gostaria de compartilhar? E quem puder abrir a câmera, eu gostaria de fazer um registro do nosso momento aqui. Então, quem tem a oportunidade de abrir a câmera para eu dar um print aqui na tela também vai ser bem legal. Ah, boa, é verdade. E aí, gente? Oi, Cris. Bom te ver de novo aí. A Cami estava aqui conosco, acho que ela precisou sair já. Sim, a Deu. Simone também. Uhum. Tchau, Simone. Prazer em te conhecer. Tudo de bom. Vamos dar um print entre nós, então, e aí depois a gente avança. Cris, olha aqui para nós também. Mônica também. Dois, três e. Foi? Feito. Depois, Muito obrigada. beleza. Então tá. Gente, deixa eu pegar aqui, ó. Ah, tá. Mônica, alguma sugestão, feedbacks para essa pauta, para outros temas? Deixa eu te ouvir. Na realidade, o que eu tenho a dizer é que eu gostei bastante, né? Sempre muito proveitoso. Eu estava até escrevendo ali. Na realidade, eu tô aqui com um dos nossos gestores da empresa, que é a Cristiane, né? A Uhum, Cristiane é a nossa coordenadora aqui, supervisora financeira, então a gente com certeza vai aproveitar que para os nossos bom. encontros que a gente faz a cada 15 dias em um bate-papo. E a gente vai Uhum, fazer uma troca muito focada nisso. Acho que deu para perceber muito a diferença dos feedbacks, né? Tanto que quando eu dei o meu exemplo ali foi muito focado de fato em alguém.
bem mais verde, bem mais iniciante de Uhum, carreira, então faz mais sentido tu fazer por esse lado, mas existem outras formas que tu tem que adequar, né, para o uhum. feedback, e aí sem dúvida nenhuma fecha muito com o que eu pensei. Que Mas a bom. gente tá num nível, né, de maturidade que é muito importante a gente avaliar isso antes de Isso. aplicar, né? Ou seja, não rotular a pessoa, mas olhar o desempenho dela dentro do negócio. Eu acho que essa é a Isso, grande virada de chave da entrega que a gente queria fazer hoje, sabe? Não isso, adianta falar de feedback só isso, como feedback. A gente tem que isso aí, afinar isso com base em algo concreto. Desempenho isso, é isso, algo mensurável, organizado e que a gente tem capacidade para melhorar, né? Então, isso aí. que bom. Eu agradeço muito, Silvia, a você também, né, pelo teu tempo de estar aqui com a gente, a Imagina, todos é que sempre estiveram oportunidade de presentes. aprender. Querida, que bom. E obrigada por esse tempo, que é um recurso valioso. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Um abraço, um beijo apertado em todos e até breve, viu? A gente segue comunicando por e-mail e vocês vão receber essa gravação e o PDF por e-mail também, tá bom? Tudo de bom, gente. Obrigada, bons Obrigada, revelos. gente. Bom restinho de semana. Obrigada pela presença. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.